Salve, salve, pessoal! Vamos lá, começando mais um estudo de mercado, domingão, explosão, guerra, né? Vamos ver como que as atitudes, né, dos nossos governantes aí de forma internacional vão refletir o mercado e podem refletir, né? Bom, começando pelo Ibov, tá, pessoal? O Ibov, pelo gráfico de uma hora, ele ainda está em um ponto comprador. Foi o desenho que a gente fez na sexta-feira, né? No último estudo. Pelo gráfico de 4 horas, não é o melhor ponto para comprar, mas é um ponto válido, tendo em vista que a gente tem lá aquela liquidez lá em cima para poder comprar, né? Para poder ter como alvo essa região dos 140.400, tá? E aí, se a gente traz essa dinâmica para o mini índice, né? Vamos ver aqui como que a gente pode estar trabalhando aí ao longo da semana, né? A gente tem uma movimentação claramente de alta ainda pelo gráfico de 4 horas, tá? Essa movimentação para mim ainda está se sustentando como alta, né? Então, se ela está se sustentando como alta e eu estou numa região potencialmente compradora, né? Eu faz sentido eu tentar uma compra. Agora, essa compra do mini índice, né? Pelo amor de Deus, gente, não vai fazer isso, né, a qualquer custo, logo na abertura, tá? A gente já vai passar por S&P, Nasdaq, e como está sendo a abertura desses ativos agora, mas, né, a gente tem que ter muita calma, muita paciência para não operar logo na abertura amanhã, tá bom? É muito importante que a gente tenha aí esse crivo, tá? Então é um ponto comprador, mas, né, eu acho que a gente tem que esperar o preço se ajeitar logo na abertura, tá? Passando para o dólar, pessoal, né? De se esperar a gente ver um dólar aí para cima, né? Por causa do conflito, tá? A gente já teve aqui as movimentações muito bem comentadas, né? Então, rompemos a nossa liquidez de cima, deu uma oportunidade compradora aqui embaixo, né? Capturamos essa liquidez, tá? E agora o mercado precisa romper essa região dos 5,536. Se ele não romper, o movimento vendedor ainda é válido, tá? Mas, Patrick, no meio da guerra eu quero comprar dólar, quero me proteger, né? Fiquem de olho, tá? Nesse 495, tá? No primeiro momento e no 512 em um segundo momento, tá bom, pessoal? Podem ser pontos aí que se a gente vê uma alta do dólar ao longo do pregão da segunda-feira, né, um ponto de pullback interessante para a gente tentar essa compra, tá? Partindo agora para o DXY, pessoal. DXY abre em alta, né? Confirmando aí essa região que a gente já tem ela como uma região compradora. Vamos ficar atento ao DXY no curto prazo, se ele for voltar para o patamar do 100, tá bom? Emergent Markets, a gente tem ali o nosso falso rompimento no semanal, né? Esse falso rompimento, tá? Ele tá bem característico, né? E a gente tem que ficar de olho aqui nessa região de mínima 45 e 24 se vai perder ou não. Tenier, pessoal, travado ainda nesses 4,30, 4,50, tá? Ainda estamos sem negociação no Tenier, né? Mas acho que a gente pode ver esse Tenier aí com bastante vol, tá? Na semana que vem, na segunda-feira. S&P, pessoal, o que aconteceu aqui? Gráfico de 60, tá? A nossa liquidez aqui desse fundo, né, foi capturada, tá? Só que, né, foi o que eu comentei no Instagram, a gente tem um movimento de abertura que todo mundo já vende a abertura, né? Então, imagina, quem abriu aí vendeu, né, já tá tomando calor.
a bem da verdade é a seguinte, tá? Esse mercado ele pode voltar aqui até os 6.000 e depois voltar a cair. Se a gente olha Nasdaq, a coisa foi a mesma coisa, tá? A gente tinha aqui essa região de liquidez, a liquidez foi absorvida, tá? Fiquem atentos caso o mercado volte aí no fechamento da sexta-feira, né? São pontos interessantes para poder trabalhar vendido quem tiver o interesse, tá? VIX, ainda temos um VIX calmo, tá? Vamos ver se a volatilidade aumenta aí ao longo dessa semana, fazendo esse VIX voltar para casa dos 30, né? E aí a gente liga o alarme, né, do cuidado, né, do attention pickpocket, né? EWZ, pessoal, sentindo essa região de topo, tá? Da mesma forma, tomem cuidado aqui com o EWZ, perdendo esses 27, tá? A gente pode ver realizações muito maiores. E aí, o Small 11 segue travado na região do 107. Aparentemente, nada vai fazer esse ativo cair, né? Mas tomem cuidado, porque os sinais não são muito bons. Petróleo subindo só 3,28, né? Mas só, Patrick, sim, ele chegou a bater 6 de que alta, né? Mas vai dando aí uma aliviada, né? É muito importante não acompanhar não só a abertura hoje, né? Mas como que os preços vão se portar ao longo da madrugada, né? E aí o TC é o parque de diversões perfeito para isso, né? Afinal de contas, a gente vai estar lá falando de mercado a noite inteira para quem tiver o interesse, tá bom, gente? Então, não deixem de abrir a conta de vocês, virem fazer parte da maior comunidade de traders investidores da América Latina, pessoal, tá? Minério de ferro, pessoal, minério de ferro segue ainda numa região que ela é predominantemente compradora, sem muito, né, sinal de querer subir desse ponto, tá? Confesso para vocês, e eu não vejo aí algo no curto prazo que possa trigar, né, essa melhora no minério de ferro. Eu acho que o custo de oportunidade aí tá caro, né? Bitcoin, gráfico de 60 minutos, o que que a gente vê, né? Uma busca, né? Uma fuga do risco no momento de guerra, né? Então a gente vê aí um Bitcoin caindo 1,70, chegou a cair 2 e pouco. Da mesma forma, também absorveu essa liquidez nessa região, tá? Para mim, o ponto comprador é mais embaixo, nos 96 mil. Então, a atenção que eu vou deixar para vocês é a seguinte, tá? Bitcoin voltando aqui nesse patamar dos 102.500, dá para a gente tentar pegar esse movimento aí vendedor até os 96 mil. Ouro subindo um pouco, 0,20, né? Também aí mostrando o interesse da busca por proteção. Tá? O ouro precisa romper esse topo histórico logo para validar esse fundo do 3,120 aqui, né? Tá numa escadinha de alta, parecendo meio cansado, mas tá indo, é isso? Vamos lá. Qual o próximo ativo? Dólar contra real tá numa região compradora e a gente está vendo essa pressão compradora que a gente já tinha visto entrar contra o peso mexicano entrando no real agora. Então a gente pode ver um dólar aí subindo ao longo dos próximos dias contra o real, assim como o peso mexicano, né? A gente já viu o dólar abrindo forte aí contra todas as moedas, tá? O dólar contra o real já sobe 0,40, dólar contra o peso mexicano 0,45 e dólar contra o ien japonês subindo 0,35, tá? Por último, mas não menos importante, o euro dólar, que cai aí 0,30, né? Então, é praticamente um dado que a gente vai ver um dólar subindo aí e a gente já vinha avisando isso há mais tempo, tá? Bom, pessoal, é isso. Vamos estar dentro do TC para qualquer dúvida, qualquer ideia que vocês quiserem trocar sobre. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, tá? E vamos aí para mais uma semana. Beijo, valeu, fui!